Oi, bom dia. Nós vamos ter mais uma oportunidade, mais uns momentos juntos para estudarmos, conversarmos sobre a palavra de Deus, tá bom? Sobre a Bíblia, sobre o projeto de Deus, aí incluindo Bíblia e as consequências dela na vida das pessoas. Então, esse é o nosso grande objetivo, é olhar no máximo possível pelos olhos de Deus tudo isso que Ele preparou, apesar da gente, usando a gente e apesar do mundo e amando o mundo. Então, dentro mais ou menos dessa visão amorosa, santa e justa de Deus, que a gente está tentando entender o texto bíblico, o ensino bíblico para todos nós. Qual é o grande objetivo da Bíblia? O grande objetivo da Bíblia, que é um manual, é nos orientar, não é exatamente nos orientar, mas nos dizer como é que Deus age. Por que não é orientar? Porque a Bíblia sabe, e Deus sabe, Deus sabe que não pode esperar muita coisa da gente. A gente, ela resume a Bíblia resume a gente assim: não há nenhum justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ora, e a Bíblia já conhece a gente. Então, não adianta, ela sabe que não adianta dizer pra gente: olha, faça isso, faça aquilo outro, porque não vai acontecer. Somos incapazes disso, fomos dominados por uma situação de pecado tão grande que nos impede, a gente fica, a Bíblia chega a dizer assim: jaz no maligno, jaz no pecado. Então, o que é o jaz? Jaz é aquela situação de um indivíduo que está ali na mortuária, Ele está morto e ali ele não faz nada, É como, digamos, uma pessoa que está em coma, Ele está em coma, está vivo, mas está em coma. Ele não consegue se manifestar, não consegue se mover, não consegue fazer nada. Ele está ali, mas não pode fazer nada. Entende? E com isso, essa é a palavra jaz. Então a Bíblia coloca ali: o mundo, as pessoas jaz, eles jazem, o mundo jaz no maligno. Entendeu? Isso quer dizer que Deus sabe que somos incapazes. Então a Bíblia nos diz como é que Ele age, como é que Ele nos vê e como é que Ele age para nos alcançar, nos abençoar e nos salvar. Não tem jeito, não adianta botar regras, é perda de tempo. Todo mundo que vê na Bíblia regras, está fora do contexto bíblico, porque não adianta regras para a gente. Pode ser que Paulo tenha entendido regras, pode ser que Moisés entendeu regras, pode ser que as pessoas entenderam regras, mas Deus, que é onisciente e que nos conhece muito bem, que sabe que somos incapazes por nós mesmos de alguma coisa, então é perda de tempo. Então a Bíblia não é regras, a Bíblia ela nos ensina como é que Deus age com a gente, apesar da gente, ok? Então esse é o sentido da Bíblia, e é isso que a gente tenta entender, conversar no texto bíblico, Ele gostaria que fôssemos de um jeito e Ele se prontifica para agir naquele sentido. Quando a gente diz: Senhor, faça, faça isso, eu quero também. Então Ele vem, Ele vai trabalhar em nós, nos respeitando, não mudando de uma hora para outra, mas nos respeitando, para que a gente possa ser bênção, para que a gente possa ser trabalhado, pelo seu Espírito para a glória dele, tá bom? Então essa é a visão que a gente entende que seja a visão terapêutica da Bíblia e que a gente então procura compreender para poder então ensinar, tá bom? Para poder então refletir sobre ela, porque na verdade é a realidade, tá bom? Vamos seguir aqui uma sequência que eu tenho, uma sequência que nos ajuda aqui a seguir os passos corretos e atender todos os itens que a gente, para a glória, para a adoração, para a exaltação do Senhor, a gente quer atender aqui. Vamos para o hino,
Hoje nós vamos cantar lendo o hino de número 15. Deixa eu encontrar ele aqui. O hino, o título dele é Exaltação. Tá bom? Esses primeiros hinos são hinos de adoração, de exaltação ao Senhor. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Então aqui já está dando um motivo porque devemos dar glória ao Senhor. Claro que, veja só, não é só porque nos beneficiamos, não é só porque nós fomos salvos, que nós devemos dar glórias a Deus. Mesmo que fôssemos pessoas que iriam passar a eternidade no inferno, mesmo que fosse assim, entendeu? Tivéssemos que passar a eternidade no inferno, ainda assim Deus é digno da nossa adoração. Ainda assim, Deus é digno da nossa adoração. Tá bom? Aí coloca, a graça concede ao mais vil pecador, Ele oferece sua ação amorosa ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Tá bom? Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A segunda estrofe. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, com santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço ele pagou. O preço diante da justiça de Deus. Pois o preço pagou. Terceira estrofe. A crer nos convida. Na verdade, é mais do que isso. Ele nos chama, mas é Ele que põe essa fé em nós. Tá bom? Então, não é só convidar. Ele atrai e em nós Ele coloca essa fé. Então, a crer nos convida, tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Vai passar a eternidade com ele. Tá bom? Esse é o hino que a gente tem para hoje. Seguindo aqui, nós vamos agora para Filipenses. Estamos agora em Filipenses capítulo 3. Tá bom? Capítulo 3. Vamos lá? Filipenses capítulo 3. Depois do capítulo 1 e o capítulo 2, que são capítulos muito belos, muito agradáveis, Paulo mostrando o seu carinho para a igreja, Paulo dizendo que todo aquele sofrimento dele estava sendo edificante para a igreja, para a pregação do evangelho. Paulo falando de que entre estar vivo e estar com Cristo é muito melhor. Porém, ele escolheria estar vivo para ser bênção nas mãos de Deus, para abençoar pessoas, para pregar o evangelho. Então, esse é o capítulo, os dois primeiros capítulos. E aí vem agora o terceiro capítulo. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, que vos alegreis. Esse sentido aqui não é de vamos nos alegrar porque ele... Não é esse sentido. É o sentido assim, vocês têm muitos motivos para alegrar no Senhor. Observem, não é isso? Vivam isso, a ideia é essa, vivam, Vivam essa alegria no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, não canso. Eu acho que devo estar sempre lembrando, falando a vocês e aos outros, as mesmas coisas, e é segurança para vós. Se eu repito é porque tenho confiança, tenho certeza, então eu falo para vocês. Guardai-vos dos cães, não é exatamente dos animais, também deve, mas não é somente dos animais, mas nesse sentido aqui de cães era muito comum. Lembra quando perguntaram a Jesus, Senhor, os cachorrinhos podem comer das migalhas do chão, mas tem uma outra... Jesus falando, não deis pérola aos porcos, aos cães, etc. Cães aqui é no sentido daquelas pessoas que não são... que fazem questão de serem problemas para o evangelho, para a igreja, daquele momento. Então, são pessoas perseguidoras. Essa é a ideia de cães
né, no texto bíblico, certo? Deixe-me ver mais aqui. Então, ele diz aqui, guardai-vos dos cães. Não é esconder deles, não. Saibam, de maneira sábia, de maneira cristã, saibam conviver com eles. Né? Não se exponham, mas também saibam conviver com eles. Aí entra aquela velha experiência, aquela velha orientação de Jesus, né? Se te obrigarem a andar 1 milha, vai 2. Né? Se te baterem numa face, dê outra. Então, não se exponham a eles, mas saibam conviver com eles de maneira que deem um bom testemunho. Quem sabe esses cães podem se converter. O Espírito sabe fazer a obra dele também com esses cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Aí são as lideranças religiosas, né, que não produzem frutos parecidos com o de Jesus. Olha, isso é muito claro, é só querer ver, entendeu? Quem quer ver sabe quando o seu líder espiritual está ou não produzindo frutos parecidos com o de Jesus, né? Então, o Espírito também dá entendimento, né? Dá a mente de Cristo para que a gente possa compreender isso de maneira tranquila. Guardai-vos da circuncisão. O guardai-vos da circuncisão aqui é do ensino judaizante, né? É aquele ensino legalista. Para você ser salvo não é só crer em Cristo, não. Você tem que ter boas obras. Você tem que cumprir algumas coisas que o judaísmo orienta. Essas coisas, né? Vocês têm que ser obedientes ao Antigo Testamento. Essas coisas. Guardai-vos da circuncisão. O problema não é, veja só, é importante lembrar, o problema não é o legalismo, entendeu? Obedecer a essas coisas, não é esse o problema. O problema é quando você descansa a sua salvação nisso, porque aí você não está tendo fé, você está usando, não é, o mérito. Você é obediente à lei, você é obediente ao Antigo Testamento, você é obediente para praticar boas obras, senão você não vai ser salvo. Então você não precisa de fé, você só precisa de obedecer essas coisas. Tenha um bom testemunho. Então você não está confiado na fé, você está confiado em ser um bom religioso. Esse é o problema. Entendeu? E o que acontece com isso? Qual é o problema? O problema é que, por melhor que você seja, por melhor religioso, mais dedicado que você seja, você sempre vai achar que poderia ter sido melhor. E aí, você então joga fora o seu ponto de segurança. A segurança tem que estar nessa fé que é plantada por Deus na vida da pessoa. Tá bom? E o versículo 3 ele diz, porque a circuncisão somos nós. Quer dizer, a verdadeira fé, a verdadeira religião é aquilo que eu estou ensinando a vocês. Que sirvamos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Olha aí, nós estamos confiados, nossa salvação, nossa santificação, nossa vida com Deus, estamos confiados em Jesus, nessa fé, e não na carne, não no poder da carne, não nos méritos, não porque você... Né? Conseguiu, porque você é um bom religioso, porque você é um bom dedicado. Então, em vez de estar confiado na carne, em você, no que você faz, então joga isso fora e confia somente no que Cristo fez lá na cruz. Essa é a preocupação de Paulo e a gente fica aqui no versículo 3 do capítulo 2. Tá bom? A gente segue então para perguntas que me fazem. Né? Eu tenho orientado que se você tiver alguma pergunta, né, então você coloca no comentário de hoje, porque havendo o nosso culto amanhã então eu respondo. Eu vou tentar responder, digamos assim, certo? Mas hoje nós vamos então responder, vamos conversar sobre aquilo que escreveram ontem, no culto de ontem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nós tivemos aqui, tivemos algumas pessoas, né, que marcaram o curtir do culto de ontem, né? Muitas pessoas estão aqui, pessoas muito especiais, pessoas importantes, pessoas que fazem parte, né, de uma série de momentos e história, né, da nossa parte, né, que nós já tivemos, mas tem aqui alguns comentários.
A Derliane, né, chega e dá uma palavra carinhosa para o momento que estamos aqui. Também tem a Ângela Assis Vasconcelos, mas tem aqui um questionamento da Derliane que eu gostaria de mencionar. Derliane é uma pessoa também muito carinhosa, muito bênção, muito foi no momento da nossa vida e do nosso ministério. Derliane foi uma pessoa muito usada por Deus para Deus nos abençoar através dela, através do jeitinho dela, através da maneira dela, através das habilidades dela. Então, Derliane foi alguém muito especial, né, em muitos momentos da nossa vida e do nosso ministério, nosso e da nossa família. Mas ela faz aqui uma questão que é muito interessante, muito boa, né, para a gente conversar hoje. Ela diz assim, eu não entendi a colocação sobre o jejum. Ontem nós colocamos rapidamente um aspecto sobre o jejum. Quando pode-se fazer um jejum em prol de um propósito? Né? Quando pode fazer um jejum em prol de um propósito? Tem alguns aspectos sobre o jejum que eu queria mencionar e está aqui no estudo que está aqui nessa página, e eu vou mencionar. É um estudo que a gente fez algum tempo atrás e que vale a pena a gente rever e reestudar. Né? Rapidamente, ele é meio extenso, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente entender melhor sobre esse assunto. Então, sobre o jejum. É uma prática pagã, né? Pagã, absolvida pelo judaísmo, depois pelo cristianismo. Tá bom? Jesus nunca mandou alguém praticar o jejum. Ele apenas regulamentou a sua prática. Ou seja, quer fazer? Então faça assim, 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 assim. Tá vendo? Então não deixe que as pessoas percebam, não deixe que as pessoas vejam. Né? Faça isso você e Deus, não precisa ninguém saber. Essa coisa de fazer jejum para ficar público, não tem sentido. Não tem sentido. Né? E aí muitas vezes as pessoas usam justamente para isso. Né? Diz que está fazendo, ou que fez, ou quer mostrar uma cara de quem fez, essas coisas todas. Né? Recentemente a gente viu até político dizendo que estava fazendo jejum. Então, tornou-se público, perdeu o sentido. Tá bom? Então Jesus não manda, Jesus ali regulamenta, para não fazermos iguais aos fariseus faziam, né? Faziam para demonstração de fé, demonstração de religiosidade, demonstração de uma série de coisas. Sobre o assunto, Jesus afirma que é prática antiga e prejudicial. Né? Isso está em Mateus 9,16. Era bom que, se você quiser, vá anotando, porque isso você pode conferir depois no texto bíblico. Jesus, sobre o assunto, Jesus então afirma que é uma prática antiga e prejudicial. Né? Não se mistura, remendo antigo com pano novo, aquela palavra de Jesus, porque senão rompe, é aquela palavra de Jesus. Jesus afirma que com ele não há motivo algum para se jejuar. É interessante isso. Quando você tem um noivo, você não precisa jejuar. Quando você tem Jesus, você não tem motivo para jejuar. É o que ele coloca. Tá bom? Isso está em Mateus 9,15. Né? Sua importância fortaleceu-se em acréscimos feitos à Bíblia. Né? Por exemplo, Marcos 9,29. É o texto que tem aqui. E também, se você for analisar, comparar os textos, essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Se você vai comparar ali, o que é orientado? Onde aparece essa palavra jejum, ela foi acrescida, ela foi acrescentada. Porque nos textos mais antigos, nos textos mais aceitos, essa palavra não está lá. Entendeu? Não existe essa palavra jejum. Ela foi acrescentada bem intencionadamente, porque as pessoas acreditavam muito nisso. Era uma prática, como foi dito aqui, inclusive fora do cristianismo, fora do judaísmo. Então as pessoas acreditam muito nisso e colocam lá. Né? A Bíblia menciona 4 tipos de situações quando o jejum
foi praticado. 4 tipos. Um é um momento persuasivo. Foi quando Davi, querendo barganhar com Deus pela criança que morreu. Então, o filho de Batseba iria morrer. O que ele fez? Começou a fazer jejum para barganhar com Deus. Porque aquele menino morreria, então ele foi lá fazer jejum. Quando o menino, então, morreu, aí ele tirou o jejum. Era uma barganha. Ele estava querendo fazer com Deus. Ele queria conseguir uma coisa e ele, então, queria fazer a troca com Deus. Isso é barganha. Inclusive, isso não é uma prática religiosa saudável. Nenhum Deus de religião nenhuma que seja respeitado pode ser trabalhado com essas barganhas. Eu vou fazer para que você faça o que eu quero. Isso não é ser Deus, isso é ser servo. Isso é ser comerciante. Um Deus comerciante não tem sentido. Tá bom? Então, o primeiro tipo que tem mencionado na Bíblia é o persuasivo. É esse de Davi. Davi fazendo barganha com Deus para ganhar alguma coisa. O segundo tipo é um fruto natural da ansiedade ao se aguardar alguma coisa. É uma ansiedade que produz isso. Então você tem Moisés, 40 dias fazendo jejum e para receber os mandamentos. Você tem Jesus, para fazer do jejum para estar ali sendo tentado. É a ansiedade natural. Você está ansioso por um problema que você está enfrentando, então isso leva você a fazer um jejum. Não é um jejum em si, mas você não tem fome, você não quer se alimentar, não tem desejo, não sente necessidade. Entendeu? Então esse aí é uma ansiedade que produz esse tipo de jejum. O outro tipo que a Bíblia menciona, que está nas páginas da Bíblia, é o jejum sacrificial para pseudo-santificação. Aí tem Salmo 69:10, e Deus condena isso em Isaías 58:5. O que é que ocorre? A santificação é obra do Espírito de Deus. Somos incapazes de nos santificar. Incapazes. Somos incapazes de melhorar um pouquinho só de cada um de nós. Somos incapazes. Quem faz isso é Deus. Na hora que eu mostro, anseio, vontade de que Ele faça isso, Ele vem e faz, me respeitando minha individualidade, Ele vem e faz. Mas é Ele quem faz, não somos nós. Tá bom? Santificação é uma obra do Espírito de Deus. E o quarto motivo, que tem na Bíblia para fazer jejum é o arrependimento. Mostrar tristeza, mostrar auto-humilhação. Aí tem Mateus 9:15, tem Joel 1:14, 2:12 e assim por diante. Tem outros versículos também. Mas esse é o quarto objetivo, arrependimento. Tá bom? Arrependimento. Alguns ensinos falsos que são colocados sobre jejum. Alguns ensinos que não são verdadeiros. São fantasias, são superstições, são enganos, auto-enganos. Então veja, nos faz mais espirituais, essa é uma ideia que alguns têm, mais íntimos de Deus, parecidos com Jesus. Ou nos faz cada vez mais parecidos. Não é verdade. Isso aí não é o jejum que faz isso. Quem faz isso é a obra do Espírito, que ele já está fazendo na vida de todo salvo. Nos dá outro ensino que também é errado. Nos dá mais força contra o diabo, o pecado e todo desejo de pecar. Não é verdade. Quem faz nos dá força contra o diabo, contra o pecado e contra o desejo de pecar é essa santificação que o Espírito opera em nós. Então é essa santificação, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus, é que nos dá essa condição, essa força. Entendeu? E o terceiro, nos dá mais poder com os dons espirituais e a pregação do Evangelho. Também não é verdade. Entendeu? Não é o jejum que faz isso. O jejum é jejum. Quem faz isso, volto a dizer, é o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus é quem opera em nós, então, todas essas coisas. Conclusão, não é errado praticar o jejum. Não é errado. Ou não é pecado fazer jejum, desde que o motivo não seja errado, né? Nem com fundamento errado e antibíblico. Ou seja, na verdade, jejum, oração, o que mais? Essas orações no monte, essas coisas todas que a gente inventa, né? E que não tem nada a ver com o texto bíblico, mas como parece ter um aspecto religioso, parece que dá um sentido espiritual nas coisas, essa coisa toda, em si mesmo são coisas neutras. Não há problema nenhum em praticar essas coisas, nenhum. O problema está no motivo que eu tenho para praticar essas coisas. Então, se eu quero substituir a ação do Espírito fazendo essas coisas, aí eu estou errado. Entendeu? Agora, se eu faço por um motivo religioso, um motivo, né, sem pretensões de ser isso ou ser aquilo, ou de forçar Deus a isso, ou forçar Deus aquilo, como fez Davi com o jejum, então, se eu não tenho essa motivação, então tudo bem, não há problema nenhum. Não é? O Deus que nos ama continua nos amando. Né? Agora, o ruim dessas coisas não está na coisa em si, mas no motivo que você tem. Por exemplo, uma vez alguém me contou que ele, toda vez que viajava para um determinado lugar, ele parava em determinado lugar para orar. Tudo bem, não há problema nenhum. Né? Agora, ele disse que uma vez ele esqueceu e passou. Ele voltou, acho que 20 quilômetros, para poder, naquele lugar, ele novamente orar. Bom, aí a motivação estava errada. Não tem sentido fazer isso. Né? Que Deus é esse? Percebeu o Deus que a gente desenvolve quando a gente tem a motivação errada para fazer as coisas? Outra vez, uma pessoa chegou para mim, um taxista, disse, olha, essa Bíblia aberta aqui... Não, aliás, eu parabenizei, olha, parabéns por essa Bíblia, né? Você com a Bíblia aberta aqui, ele disse, é verdade, tem sido para mim muito bom, até aí tudo bem. Aí depois ele disse assim, depois que eu botei essa Bíblia aí, nunca mais eu bati esse carro. Bom, aí a motivação está errada. Percebeu como não é a coisa em si que é o problema, é o motivo que a gente tem para praticar ou usar aquela coisa. Né? O jejum não tem problema nenhum. Qual é o problema? Nenhum. Agora, qual é o motivo que eu tenho para fazer isso? É para forçar Deus a alguma coisa? É para me santificar, substituindo a ação do Espírito? Aí a motivação está errada. Tá bom? Então, qual é o meu motivo? Qual é o meu motivo? A Bíblia diz que, olha, a Bíblia é uma bênção, né? Mas a Bíblia diz que muitos usam-na para sua própria destruição, para sua própria condenação. A Bíblia. A culpa está na Bíblia? Não, a Bíblia é neutra. Mas está na motivação que a pessoa usa, né? A motivação que a pessoa tem para usar a Bíblia, para ler a Bíblia, para estar com a Bíblia. Né? Abrir a Bíblia no Salmo 91. Até aí não tem problema. Agora, por que eu abro no Salmo 91? Porque eu quero estar mais protegido. Porque isso me dá mais sorte. Bom, aí a motivação está errada. Entendeu? Então é esse o sentido. Qualquer prática religiosa do mundo, qual é uma prática que tem aí? Deixa eu exagerar aqui, né? Que você condena. Pega aí uma prática de qualquer religião do mundo, qualquer religião, né? Eles fazem aquilo. Até aí não há problema. Agora, qual é o motivo que eles têm? Você pode fazer a mesma coisa? Pode. Outra coisa muito séria, nós temos pessoas que têm um Deus muito sensível, né? Um Deus que se magoa com tudo, um Deus que se fere com tudo, que se ofende com tudo. Ora, quando as pessoas... Quem ama não se ofende com nada. Quem ama não se ofende com nada. E Deus ama. Aliás, Deus é o próprio amor. Então Deus não se ofende. Isso quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa com Deus? Se você está guiado por Deus, que é o que interessa, mesmo que você queira fazer qualquer coisa, você não vai fazer. Entendeu? Porque a Bíblia diz que a semente de Deus vai estar em você.
Então você quer, mas você não vai fazer. Você não vai continuar fazendo, digamos assim. Né? Agora, quando você não tem esse vínculo com Deus, quando você não tem a semente de Deus, aí não faz diferença você fazer ou não fazer qualquer coisa sobre a face da terra, qualquer coisa, e dizer que é para Deus, não faz diferença. Entendeu? Por quê? Porque Deus lhe ama e Deus sabe que o que você está fazendo é resultado do fato de você não ter compromisso com Ele, de você não ter essa semente de Deus em você. Entendeu? Então, mas Ele lhe ama, Ele vai continuar lhe amando intensamente. Porque, na verdade, entre você, digamos que você está nessa situação, e uma pessoa que está na situação de estar sob o domínio de Deus, está com a semente de Deus, é o que a Bíblia fala, vocês, sem a ajuda de Deus, não tem diferença. Todos são pecadores e grandemente pecadores. A diferença do de cá é porque ele tem a semente de Deus. Então o mérito é de Deus. Entendeu? Então, Deus vai lhe amar, Deus ama todos, sem exceção. Incondicionalmente ele ama a todos. Pode falar o que quiser contra Deus, pode fazer o que você quiser contra Deus, ele vai continuar lhe amando intensamente. Olha lá se ele não vai lhe amar mais ainda. Por quê? Porque ele quer lhe alcançar. Ele está vendo que você está fazendo aquilo por causa da sua situação e ele vai querer ainda mais lhe alcançar. Isso é amor. Aí as pessoas não conhecem esse Deus. Aí acha que Deus se ofende com tudo. Né? Acha que Deus se ofende porque no carnaval teve pessoas que mostraram tudo aquilo contra o filho dele. Esse Deus é um deusinho muito humano, quando na verdade o nosso Deus, ele ama intensamente. E quando a gente ama, queridos, a gente não se ofende, porque o amor, lembra de 1 Coríntios 13? O amor não permite que ele se ofenda, ele vai ter sempre a justificativa. Não, fulano fez aquilo por causa disso, disso, disso. Foi isso e isso que levou ele a fazer aquilo. É por isso que ele falou daquela forma. É por isso que ele... Porque você ama. Entendeu? E Deus é o próprio amor. Tá bom? Então, essa é uma resposta minha, né, sobre o jejum. É claro que a gente respeita outras opiniões, não há problema, né? Não há problema nenhum. E isso não vai fazer diferença nenhuma. Apenas eu estou falando dentro do que eu entendo na palavra de Deus, tá bom? O que é o culto a Deus? Estamos encerrando, mas o que é o culto a Deus? Né? O que é o culto terapêutico? Porque um culto a Deus, se não for terapêutico, não é culto. Entendeu? Ele tem que produzir conforto no seu coração e no coração de quem está do mundo. Se não tiver isso, não é culto, entendeu? Não é culto. Então, culto a Deus, o culto terapêutico para Deus, né, tem a ver com as bem-aventuranças. E aí hoje eu vou lembrar a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Culto terapêutico a Deus é ser carente de Deus. Entendeu? É ser carente. A Bíblia diz que quem é que busca o médico? Jesus diz que quem é que busca médico? É quem está doente, é quem se entende doente. Tem gente que está doente, mas não se entende e não procura médico. Mas quando você entende que está doente, você procura o médico. Entendeu? Então, a mesma coisa. Essa carência, né? Todas as pessoas e toda vez que estamos carentes de Deus, isso nos leva a Deus, faz a gente abrir mão de tudo para ir ao encontro de Deus. Isso é um culto terapêutico, tá bom? Como é que eu vou ao encontro de Deus? Eu vou repetir aqui o que eu falei até essa semana, acredito que foi essa semana, né? Como é que eu vou ao encontro de Deus? É subindo? Não. É indo ao encontro do outro. Quer encontrar Deus? Claro que ele já está em nós, né? Mas quer encontrar Deus? Vamos usar essa linguagem. Quer encontrar Deus? Vá ao outro. Quer ser útil a Deus? Seja útil ao outro. Quer demonstrar carinho e respeito e amor a Deus? Faça isso com a outra pessoa. Porque Deus está lá e mais ainda, Deus ama intensamente aquela pessoa. Mais importante do que ficar elogiando Deus, cantando, oh Deus,
tu és isso, tu és aquilo, Senhor. Em vez de ficar fazendo esse negócio, essa ladainha, o culto melhor é você ir ao encontro do outro e você então adorar a Deus na convivência com ele. Tá bom? Respeitando, aceitando ele do jeito que é, tolerando, amando, perdoando, defendendo. Então são maneiras maravilhosas, né, de você ser carente de Deus e ir ao encontro de Deus no outro. E você vai encontrar tranquilamente Deus no outro. Tá bom? Por pior que ele seja, viu? Por pior que ele seja. Por quê? Porque Deus ama o outro. Ele pode até nem sentir, saber que ele está com Deus, mas você vai sentir uma diferença enorme quando você for bênção para a vida dele. Isso é um culto terapêutico, tá bom? Culto terapêutico. E é esse culto que interessa a Deus. É esse culto que faz a diferença. É o que acontecia lá na igreja de Jerusalém, né? Eles eram bênção para a sociedade. E todos os dias o Senhor salvava pessoas. É o que o texto diz em Atos capítulo 2. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, pela tua companhia, pela tua bênção. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua paciência conosco e pela obra que o teu Espírito tem feito na vida da gente. Pedimos, ó Deus, que tu possas trabalhar em nós de tal maneira, Senhor, que as pessoas sejam alcançadas do jeito que gostaríamos de te alcançar. Pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. E hoje é quinta-feira, né? Provavelmente teremos uma entrevista com o Adson, né? À noite nós teremos com o Mateus, provavelmente. E finalizando, eu queria só lembrar você que na descrição desta live tem aí alguns links lá na parte final da descrição. Seria bom que você desse uma olhadinha naquilo que está disponível, sendo disponibilizado para você, né, em relação à família, em relação aos seus conhecimentos e o seu crescimento humano e espiritual, tá bom? E a gente fica por aqui e que Deus continue abençoando você, que esse dia seja um dia especial para você, para todos que estiverem ao seu redor e a sua relação com o próprio Deus, tá bom? Um abraço.